eu quero falar sobre essa questão do Luiz Henrique. A gente falou bastante do Almada e tal. O Luiz Henrique a gente deu pinceladas. Rodrigo, você sabe como é que está essa negociação? Pelas notícias do GE, a negociação se intensificou aqui com possível aceite do jogador e agora estão conversando com o Zenit, que nunca é fácil conversar com o Zenit, né? Enfim, você tem alguma informação sobre essa negociação, Rodrigão? A informação que eu tenho é igual a que o UOL publicou, que é que sim, o Flamengo se voltou mais para o Luiz Henrique por conta da enrosco lá com a negociação do Almada, mas que não está em estágio avançado, que tem, por enquanto, contatos, mas nenhuma proposta ainda posta na mesa por parte do Flamengo, e que o valor, assim, né, base que a gente fala de, às vezes, a negociação é essa coisa de em torno de 30 milhões de euros, e que não tem nenhum jogador envolvido, só o próprio Luiz Henrique seria uma compra simples. É o que eu sei, e o que, além disso, que o Zenit é um clube difícil, né? É muito difícil. Então, quem acha que vai chegar na porta do Zenit e rapidamente fechar o negócio em 2, 3 dias, não é o que o histórico mostra. Pode acontecer, mas não é o que o histórico mostra. É isso. O Bruno ou Mauro, vocês têm alguma coisa para falar sobre essa negociação específica? Mauro tá. Do Luiz Henrique? Isso. Eu falei com a pessoa do Flamengo hoje mais cedo, e o que ele me falou foi o seguinte: a pessoa me falou o seguinte. Conversamos com o representante do jogador, sabemos quanto que ele quer ganhar, temos uma ideia, e fizemos uma consulta ao Zenit, né? E já disse quanto ele quer receber, mas não formalizamos proposta, foi o que ele me falou, uma pessoa do Flamengo. E sobre o Almada, eles dizem que a coisa está em banho-maria, né? A coisa está parada, né? Dependendo também do jogador. Essa história do leilão, que eu acho que o Flamengo já deveria ter saído do leilão. Nem que fosse uma trucada, sabe? Olha. Um blefe, né? Eu tô fora. Aí veio a reação. Eu lembro que o Bruno Henrique foi assim, lembra? Em 2019? Foi uma coisa parecida. O Bruno Henrique, o Flamengo estava bem encaminhado, o Santos, então o presidente do Santos, não lembro quem era o presidente, depois colocou alguma coisa lá a mais, aí o Flamengo anunciou que estava fora, que não ia trazer mais o Bruno Henrique. Passou o quê? 1, 2 dias, voltaram a conversar, o Santos procurou, e o Flamengo fez um negócio maravilhoso. Cara, para o Flamengo, aquele negócio foi maravilhoso, vamos lembrar, foi parcelado, colocaram o Jean Lucas no Santos, emprestado. O Jean Lucas se valorizou no Santos, que ele não jogava no Flamengo, esse que está no Bahia, né? Ele foi para o futebol francês por 8 milhões de euros, na época, uma grana excelente, estou falando em 2019. 19 para 20, né? Já em 20, se não estou enganado. Mas, enfim, ou ainda 19. E aí o Santos queria o centroavante e pegaram o Uribe, que estava lá encostado no Flamengo, e abateram ainda o valor a ser pago ao Santos. Então o Bruno Henrique acabou sendo muito barato em relação a tudo que ele ofereceu. Assim, no ponto de vista da relação custo-benefício, talvez seja a maior contratação que o Flamengo fez nessa era vitoriosa. Porque virou um jogador top. Cara, ele se inseriu no patamar do Arrascaeta e do Gabriel, naquele momento ali, que eram os mais caros, né? Arrascaeta acho que 15, né? E o Gabriel 17, 18, acho que 17, quando foi contratado de vez só em 2020. E o Arrascaeta foi acho que 15 milhões em 2019 mesmo, junto ao Cruzeiro. O Pedro já foi em 21, né? Veio emprestado uma temporada, em 21 foi contratado por 14. Então, assim, acho que nessa hora, porra, cara, tem que ter uma estratégia de negociação. E assim, acho que isso desgasta muito a imagem do Flamengo. Porque fica aquela possibilidade do tal do chapéu, né? E, porra, isso não é legal, cara, pro clube. Tomou um chapéu do River Plate. Então já sai da jogada logo. Vocês querem ou não querem? Aí fica essa coisa no ar, eu não acho legal, não. Mas, Mauro, você não achou que aquelas declarações do Boto quando voltou na Argentina, aquele quebra-queixo ali que foi na véspera, não foi meio nesse tom, tipo, já fomos lá, dissemos que é o que a gente ofereceu, e aí eles decidem e tal, e aí logo depois, enfim, já vaza informações sobre o Luiz Henrique, que foi meio uma pressão sobre o jogador, né? Sim. Esses 2 passos me pareceram até meio casados, né? De uma certa forma. O que me chama a atenção, Rodrigo, é justamente isso, né? A gente tenta interpretar que pode ser assim, eu acho que tem que ser direto. Mas direto e eloquente. Cara, eu tô fora. Vocês não querem? Até ontem estava tudo certo. Porque é mais ou menos o seguinte, estamos perto aqui de um acordo, que maravilha, mais um pouco vamos assinar. Daqui a pouco, pô, olha, o River Plate está chegando aqui com uma proposta, já não sei. Vem cá, meu irmão, qual é a tua?
Você quer fazer leilão? Então vai lá negociar com ele. Ó, dava um prazo, ó, tu dou 24 horas aí, define o que você quer fazer. E, na verdade, pelo que eu sei, não é nem tanto o Almada, é muito o empresário, o pai do jogador, esse entorno, né? Porque aí tem uma outra coisa. Eles deveriam pensar, no geral, os prós e contras de essas pessoas que cuidam da carreira dele. Isso é meu pensamento. Vamos pensar nos prós e contras. O Flamengo é mais sólido que o River Plate hoje? É. Em termos financeiros, até de tranquilidade. O Almada do Flamengo, ele chegaria sequer com o status de titular intocável. Ele vai brigar por posição. Pode crer. Inclusive, é bem discutível esse valor, né, para o que ele melhora ao Flamengo, é bem discutível. Exatamente. No River Plate, com essa onda de derrotas, cara, sem contar as anteriores. Cara, o River perdeu o último campeonato argentino para o Belgrano, né? Com 2 gols no final. Não chegou a ser tão dramático como o Lima 2019, mas foi com 2 gols no final, virada. O jogo foi em Córdoba, inclusive. O River perdeu no outro campeonato, foi eliminado pelo Platense. Tem uma coleção de fiascos com o Marcelo Galhardo e está se acentuando agora com o Eduardo Cudê, que estão pedindo a demissão dele, os torcedores. Então, lá ele vai chegar como, sabe, o Superman de capa, tá para resolver tudo. E o Flamengo ele vai ser mais um, vai ser uma grande contratação, se ele for contratado, mas ele não vai chegar como o general da banda, o salvador da pátria, vem cá, toma a camisa 10, não vai ser assim. Isso pode dar ele o quê? Mais tranquilidade, menos pressão, né? Por outro lado, o River Plate ele é Argentina, natural, pô. O cara jogava no Vélez, o River é um clube maior, muita mídia, né? Estádio lotado todo jogo. Voltaria a viver em Buenos Aires, ele volta para a cidade, para o local de origem, isso também conta. Como para o Paquetá é importante voltar para o Rio de Janeiro jogar no Flamengo. O Paquetá não falou que queria voltar para o Brasil, ele queria voltar para o Flamengo. O rapaz pode querer voltar para Buenos Aires. Então tem vários aspectos aí. Mas já deu tempo de tomar uma decisão. E se entrou o River, então chega, olha, a gente vai pensar um prazo. Eu acho que fica muito no ar, entendeu? Eu acho que o Flamengo, pelo momento do clube, deveria, acho eu, ser um pouco mais incisivo. Ou não é, cara. Não quer, beleza, ninguém vai brigar por causa disso, aí parte para o plano B. Mas não tem plano B, né? Porque, cara, sai do Almada para o Luiz Henrique, são jogadores diferentes. Então, qual é o critério? E outra coisa que eu questiono é o técnico ir para uma coletiva, depois de uma atuação vergonhosa contra o Internacional, e falar que precisa de mais um meia. Sendo que 364 dias antes, depois de um jogo CRB e Cruzeiro, 0-0 pela Copa do Brasil, ele falou que queria um Arrascaeta, um Everton Ribeiro, ele tinha o Matheus Pereira. Até o discurso é o mesmo. Peraí, então quando vai mal, você fala que quer um meia, e ele tem Carrascal, Paquetá, Arrascaeta, e agora, boa sacada, inclusive, do próprio técnico, Leonardo Jardim, o Samuel Lino jogando na função. Não é a carência maior do elenco do Flamengo. E aí eu acho que o Flamengo, nesse ponto, faz algo diferente do que se falava antes, quando o BAP estava assumindo, que é o Flamengo contratar não só porque o técnico quer, mas porque o clube quer. Esse pedido, ele é do Leonardo Jardim. É do Leonardo Jardim. Eu também não vi essa necessidade desse meia, não, Mauro, com todas as possibilidades do Lino jogar ali. O Carrascal foi contratado para isso. Ele era o substituto, né? Sim, do Arrascaeta. E você ainda tem o Paquetá, que joga nessa posição também. Sinceramente, eu acho que tem outras posições. Lateral esquerdo. Centroavante, o reserva do Pedro. E a própria ponta, que hoje, apesar de ter vários, né, tem jogadores como o Cebolinha que hoje se tornaram um pouco úteis, né, pelo estágio que eles estão no clube. Não sei, eu acho que tinha outros lugares, talvez. Aí eu já comecei a ouvir essa argumentação no clube, Mauro, que de repente ponta a gente está precisando mais do que meia e tal. Sim. Depende do momento da contratação, né? Quem tiver chegado no mais perto é quem a gente mais precisa, né? De repente é isso, né? Brunão, o que você tem para acrescentar para a gente aí? Acho que aqui, nesse assunto específico, nada, né? Mas a única questão aqui que eu acho que merece a reflexão é, mais uma vez, né? Se você está fazendo isso no início da janela, depois você fica mais confortável para entrar nas janelas que lhe convirem, entendeu? Então, o grande perigo é o Flamengo deixar isso para a última hora. Aí ele vai acabar pagando caro. E só um detalhe, enquanto a gente estava falando aqui, notícia de agora, né? O Cruzeiro acaba de anunciar o Wesley, que é aquele ponto esquerda revelado pelo Corinthians, estava lá no Al-Nassr, foi um jogador trabalhado pelo Jorge Jesus na última temporada, cresceu de rendimento, né? Mas como no futebol saudita eles gostam de renovar a vitrine para sempre chamar mais atenção, é um jogador que está voltando.
esse jogador, sendo apresentado hoje, na semana que vem ele vai enfrentar o Flamengo, né? Se tiver em condições físicas. Então, é um pouco do que a gente estava comentando aqui ainda há pouco, que além de você estar demorando, teu rival não tá, né? Então, tem isso aí. Boa. Mas ele lançou um curso. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. O nome do curso é Tática Sem Tatiquez, do Falso 9, onde ele ensina tática e estratégia de forma simples, sem complicações, sem precisar nem ter experiência. Para você não ficar falando bobagem aí, que nem certos jornalistas estão falando, né? Eventualmente. E com o cupom BARBA, o curso vai sair por R$ 107 no Pix ou em 12 vezes de R$ 12,96. R$ 12,96. Meu irmão, 12 vezes de R$ 12,96, eu não sei nem o que dá para comprar com isso aí. Mas o curso do Falso 9 dá. O link está aqui na descrição.